Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Denis Maciel e eu sou cristão. Bom, hoje eu quero contar uma experiência que eu tive que me trouxe duas lições. E eu tenho aprendido que quando acontece algo comigo, eu pergunto para Deus assim: Senhor, qual é a lição de hoje? Mas antes, eu quero pedir para você ajudar esse canal a crescer. Ele está começando agora. Aqui eu falo sobre a palavra de Deus e falo sobre coisas do cotidiano em respeito à palavra, para a gente aprender no nosso cotidiano. E então eu peço que você curta, comenta e compartilhe esse vídeo se essa palavra falar ao teu coração. A experiência que eu tive hoje, meus irmãos, foi o seguinte: eu trabalho e moro no mesmo lugar. Eu trabalho na parte de baixo e moro na parte de cima. E na hora do almoço, né, eu subi para almoçar ali e quando eu olhei para o outro lado da rua tinha uma senhora, né, em estado de moradora de rua, né, e ela estava com uma sacola e tinha umas latinhas. E quando eu vi, aí meu coração se compadeceu dela. Na hora do almoço, né, eu digo, ela deve estar com fome, não comeu nada, enfim. Eu vou oferecer para ela almoço. Embora a situação aqui em casa também está um pouquinho difícil, né? A comida já terminando ali, né? Então, ou seja, resumindo, tínhamos pouca coisa, mas eu decidi no meu coração ajudá-la. Aliás, já aconteceu com vocês tendo só aquela coisa, pode ser comida, pode ser um dinheiro, e de repente alguém aparece precisando e você tem que tomar aquela decisão de eu ajudo e fico sem, ou eu não ajudo? Deixa aqui nos comentários se você já passou por isso. E então meu coração se compadeceu. Eu entendi que eu não ia conseguir ficar bem se eu não ajudasse, não fizesse alguma coisa. E então eu ofereci: a senhora quer comer? A senhora quer um pouco de comida? E ela respondeu que sim. Então fui colocar a comida para ela, eu desci e fui deixar do outro lado da rua. E aquilo tocou tanto meu coração, eu fui lá para o banheiro e fui fazer uma oração e chorei na presença de Deus pela situação e pedi a Deus que Deus me desse condições para mim, além de dar aquilo que a pessoa precisa, aquele alimento que logo depois ela vai sentir fome de novo, eu consiga mudar a vida das pessoas através da minha vida, através dos meus recursos. E essa foi a minha oração. E depois que eu terminei de comer, fui dar uma olhada nela, ela já não estava com prato, né, de comida mais. E ok. E depois ela foi embora. E quando eu olhei, sabe aquelas lixeiras que ficam assim na frente das casas, as pessoas botam os lixos? Pois é. Quando eu olhei para dentro da lixeira, pasmem, o prato de comida estava lá dentro da lixeira intacto, com comida e tudo. Meus irmãos, o sentimento que veio no meu coração, eu nem consegui compreender na hora direito o que eu estava sentindo. Depois de pensar um pouco, aí eu fui perceber que eu senti uma frustração. Eu pensei assim: meu Deus, eu tirei da minha casa, da minha família, um pouco, mesmo necessitando, para ajudar o próximo, e essa pessoa não respondeu da forma que eu pensei que ela ia responder. Ou seja, eu pensei que ela ia comer, ia ficar muito satisfeita, muito feliz, enfim. E eu fiquei ali e perguntei: Deus, eu estou me sentindo muito estranho, qual é a lição? Qual é a lição, Senhor? Aí Deus me deu um texto. Na verdade, ele me deu dois textos, porque primeiro veio uma pergunta, né? E no meu coração dizia assim: nossa, será que eu fui besta? Eu ajudei de besta e ela estragou a comida e eu precisando da comida. Entende? Não sei se você está compreendendo. Alguém já passou por uma situação assim? Conta aí nos comentários. E então eu perguntei: Deus, qual é a lição? Será que eu ajudei assim de besta e foi em vão que eu fiz?
E aí me veio o texto é o seguinte. Está lá em Gálatas 6, no versículo 9, diz assim, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Olha só que palavra. E eu me senti um pouco lesado, essa é a palavra. Mas a palavra diz assim, não se canse de fazer o bem, porque no momento oportuno eu vou te recompensar. Né? Mas não desfaleça. O que é não desfalecer? Não ficar triste quando você ajudar alguém e ela não tiver uma gratidão, ou ela simplesmente agir mal. Então, assim, o bem que eu fiz, eu recebi o mal. E eu fiquei pensando sobre esse assunto e o Senhor me deu um outro texto. Olha que interessante. Aqui já está em Mateus, no capítulo 23, no versículo 37. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Olha só, Jesus está dizendo que ele enviou profetas e o povo matou, para falar a respeito dele, da vinda dele. E Jesus veio e muitas vezes quis o povo de Jerusalém, o povo escolhido, e ele foi rejeitado. Jesus queria só apenas protegê-los, ter perto, mas ele foi rejeitado pelos seus. Não é assim que nós fazemos? Assim como essa moradora de rua fez comigo, eu fiz o bem, eu entreguei aquilo que eu tinha de melhor. Até falei para ela assim, eu não tenho muito em casa, mas o pouco que eu tenho dá para dividir. E fiz com alegria. Não é assim que nós fazemos com o Senhor? O Senhor nos salvou, o Senhor nos liberta, o Senhor nos cura, o Senhor nos sara, nos salva, nos limpa, nos dá a salvação, que é a coisa mais preciosa que nós temos. E nós simplesmente, às vezes, rejeitamos. Rejeitamos quando nós não buscamos, quando nós não tiramos tempo para orar, quando nós pecamos. Embora, se você pecar, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas não é assim que nós tratamos o nosso Senhor algumas vezes? Não é assim, nós não rejeitamos, ele só quer apenas dar o melhor para a gente. Ele só quer nos proteger, ele só quer nos alimentar. E aquela palavra anterior, se não desfalecermos, imagine, trata mais de você do que do outro. Exemplo, Jesus sabia que ele ia morrer, nem todos o iriam aceitar, e muito mais, iriam blasfemar contra ele, iam dizer todos os tipos de impropérios contra ele, palavras horrorosas, porém, assim mesmo, porque ele é bom e ele é amor, ele fez da mesma forma por nós. Do mesmo jeito ele fez. Ele não teve o sentimento que eu tive quando eu dei a comida e depois que eu vi ela jogada no lixo. Eu tive aquele sentimento, eu fiz de besta, eu fui besta. Eu dei aquilo que até era pouco para mim, mas eu dividi e eu fui besta. Não se trata do outro, meus irmãos. Muitas vezes nós vamos ajudar as pessoas. Muitas vezes essas pessoas não terão gratidão conosco. E nós devemos ter o coração de sempre ser desejosos em ajudar sempre as pessoas, em ministrar a bondade de Deus que nos alcançou, porque se somos bons, é por causa dele. Se tem alguma coisa de bom em nós, é por causa do Senhor. Então, ficou duas reflexões no meu coração e isso me deixou mais em paz. Será que Deus recebeu ou não recebeu
aquela bondade que eu fiz. Sim, Deus recebeu o bem que eu fiz para essa pessoa. Essa pessoa, talvez sem saber, rejeitou uma bondade que Deus deu a ela, mas aquilo que eu fiz, embora a outra pessoa não deu a devida gratidão, houve ali uma rejeição, ela rejeitou depois o alimento, embora ela tivesse dito que queria. O bem que nós fazemos é o próprio Senhor que nos recompensa. Muitas vezes a nossa recompensa não vem daquela pessoa que nós ajudamos. Muitas vezes nem gratidão, como aconteceu nesse caso, acontecerá. Mas o Senhor é Ele que nos recompensa. Então, meus irmãos, fique na paz se uma coisa como essa acontecer. Meu coração ficou um pouco esquisito, mas o Senhor me deu ali a resposta quando eu perguntei: Senhor, qual é a lição que o Senhor tem para me dar hoje? E Ele me deu esses 2 textos que falou muito no meu coração. Então, não se canse de fazer o bem. A sua recompensa vai vir, porque o próprio Senhor garante isso. E a outra é: não desperdice aquilo que o Senhor Jesus fez pela tua vida. Porque o Senhor Jesus, Ele só quer ter comunhão conosco. Ele só quer que nós sigamos Ele, que é o caminho, a verdade, a vida, para que a gente possa ir morar com o Pai. Então, se você chegou até esse momento dessa reflexão, se essa reflexão falou o teu coração, se essa experiência que eu tive hoje falou o teu coração, deixa aqui nos comentários e curta esse vídeo, por favor, compartilha, comenta aí, para que esse vídeo tenha mais alcance e alcance os corações das pessoas e venha trazer ali, às vezes, exortação, às vezes palavra de consolo, às vezes, enfim, aquilo que a palavra se propõe a fazer. Então, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.